Em 1797, num ato de audácia e inovação, o imperador Pedro I da América decidiu criar um segundo Vaticano na capital imperial. Um ano depois, durante uma viagem pela África, ele cruzou caminhos com um príncipe sudanês, cuja presença e carisma encantaram de tal maneira que o proclamou como Papa Gabriel I, o primeiro Papa Negro da história. A vida de Gabriel I antes desse encontro era envolta em mistérios. Os registros apontam apenas que ele era descendente do primeiro rei do Congo, mas seu nome verdadeiro se perdeu no tempo. Reinando com a elegância esperada de um Papa, Gabriel I muitas vezes era visto sendo carregado em uma maliteira, ornado com vestes papais imponentes. Seu papel, porém, era mais simbólico do que de poder real. Mesmo com o título de Papa, ele manteve a mesma influência limitada que possuía como príncipe sudanês. Pedro I conduziu Gabriel I pelas fortes mercados do Alasca e mais tarde até a Virgínia, em um esforço para consolidar seu império. No entanto, suas tentativas foram em vão. As revoltas eclodiam por todo o Império Americano, e em 1817, desgastado, Pedro I da América abdicou do trono. Com a abdicação, Gabriel ficou sob os cuidados de Luís de Alcântara, conselheiro de confiança de Pedro. Mas o destino não poupou Gabriel de mais mudanças. Em 1818, de Alcântara sucumbiu à tuberculose. Após essa perda, Gabriel encontrou amor e estabilidade, casando-se com a princesa do Alasca, irmã de Pedro. Juntos, formaram uma numerosa família, tendo 7 filhos em Júlia, Gabriel, Ágata, Silvana, Vinícius, Pedro e Luís. Além disso, adotaram outras 10 crianças, uma demonstração da generosidade e abertura que sempre caracterizaram o ex-papa. Entretanto, a vida de Gabriel I não foi além de 1825. Seu legado não está nos livros de história de um papado tradicional, mas na união e na família que criou, simbolizando uma ponte entre continentes, culturas e épocas. Permanecendo na memória como um pioneiro incomum da sua era. Na Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, o mundo foi encantado por um torneio de futebol cheio de emoções e, é claro, pelo som inconfundível das vuvuzelas. No entanto, o que muitos não sabem é que uma partida desse mundial foi envolvida em um mistério raro e polêmico. Falo do jogo entre Brasil e África do Sul, que acabou sendo censurado e quase esquecido na história do futebol. O jogo começou com grande expectativa. O estádio estava lotado não apenas de brasileiros e sul-africanos, mas também de torcedores do mundo todo, de portugueses a venezuelanos. A sensação de festa era universal e tantos cânticos quanto as transmissões de emissoras famosas como Globo e Sport TV adicionavam uma atmosfera efervescente. No entanto, após o emocionante início com os hinos nacionais, o jogo rapidamente se tornou um pesadelo para o Brasil. Ao fim do primeiro tempo, a África do Sul liderava por 1-0. Com expectativas renovadas no segundo tempo, as esperanças brasileiras despencaram à medida que o placar subia para 3-0 aos 16 minutos. Foi então que uma reviravolta extraordinária aconteceu. Um torcedor brasileiro, numa explosão de paixão e desespero, invadiu o campo e, de maneira impossível e inexplicável, marcou um gol para o Brasil. O estádio congelou. A transmissão foi imediatamente cortada e a partida interrompida. A cena surreal levou ao fim abrupto do jogo e os registros desse momento foram misteriosamente censurados. Dizem que a decisão veio de cima, com patrocinadores como Adidas pressionando para que a anomalia jamais fosse oficialmente reconhecida. O torcedor foi devidamente expulso e nenhum dos times levou o troféu para casa. Pedro Smith Johnson Williams Brown Jones nasceu em 1758 em Washington, nos Estados Unidos. Era o mais velho dos 16 irmãos, filho de Nicolau III do Alasca e Sofia, imperatriz alafiana. A avó paterna de Pedro, Ágata I do Alasca, filha de Tyler e rei do Alasca, o acolheu ainda jovem. Em 1776, os Estados Unidos se tornaram independentes no Reino Unido com George Washington como primeiro presidente. Um ano depois, Pedro I executou um golpe de Estado, autoproclamando-se Pedro I da América. Com o apoio de sua sobrinha, com quem teve um filho, Pedro, que faleceu aos 7 anos, ele se estabeleceu momentaneamente no poder. Meses após, Pedro I foi deposto, mas conseguiu recuperar o trono americano mais tarde. Em 1799, ocorreu a maior reunião de família imperial já registrada, com a presença de primos notáveis de Pedro I da América. Entre eles estavam Maximiliano IV José da Baviera, com suas filhas Carolina e Augusta, essa última casada com Guilherme I de Württemberg. Também estavam presentes o rei Francisco I da Áustria, avô de Dom Pedro II do Brasil, Vítor Emanuel I da Sardenha e Frederico I de Württemberg, acompanhado de Fernando I das Duas Sicílias e o rei Cristiano VII da Dinamarca. Carlos Frederico Grão-Duque de Baden e Eugênio de Beauharnais, general francês, também compareceram. A reunião transcendeu sem problemas. Em 1804, Pedro I da América se aliou a Napoleão Bonaparte, casando-se com a prima de Josefina, com quem teve 7 filhos. A prima de Josefina trouxe um filho de um casamento anterior, o Dom de Chalmont-Montgomery, futuro imperador americano. Em 1817, Pedro I abdicou do trono americano, restaurando a república sob James Monroe. Ele e sua esposa, 7 filhos e 42 netos foram à colônia brasileira, então sob Maria I de Portugal. Em 1831, Pedro I do Brasil abdicou. No ano seguinte, Pedro I, ex-imperador da América, estabeleceu-se em Portugal, vivendo com 25 netos. Em 1845, aos 89 anos, Pedro I da América faleceu. Huang Khan foi o único e último rei da Mongólia após a declaração de independência do país, em 1911. Ele também era o líder espiritual do budismo tibetano na Mongólia, sendo a reencarnação do oitavo Jeksundamba Bututtu. Em 1902, o rei da Mongólia casou-se com Dododuro. Ela conheceu Huang Khan em 1895, durante sua visita ao mosteiro Erdenezu. Outra vez, eles se encontraram em 1900, durante uma viagem ao mosteiro de Nova Zelândia. Em 1902, casaram-se e tiveram um filho. Segundo o costume, ela adotou e criou muitas crianças de famílias que não podiam cuidar delas. Um deles foi o Sanjamin Mordor Jodormo, que se tornou um proeminente compositor mongol. Ela e Huang Khan também iniciaram e criaram a residência de Huang Khan, que também abrigava artesãos e artesãs. Dom Doduro morreu em 1923, um ano antes da morte de seu esposo. O dia de descanso foi observado no 15º dia do último mês de outono. Depois, o último rei da Mongólia casou-se com Genevieve. Genevieve foi rainha desde sua escolha como sucessora da rainha Dom Doduro até sua trágica prisão. A rainha Genevieve foi a última esposa do último Khan da Mongólia. A jovem de 19 anos já era casada, mas os homens da corte não sabiam e precisavam arrumar uma nova mulher para o rei viúvo, velho, cego e doente. O último rei da Mongólia faleceu em 1924. Em 1817, uma figura de grande importância histórica, Pedro I da América, um visionário que renunciou ao trono americano, decidiu mudar-se para o Brasil colônia. Este passo surpreendente foi resultado de uma combinação de fatores políticos complexos, mas acima de tudo, a busca por uma vida que o levasse de volta às suas raízes familiares. Acompanhado por sua família extensa, Pedro I trouxe consigo seus 7 filhos e nada menos que 42 netos. Juntos, eles se estabeleceram na casa de Pedro I do Brasil, criando um novo começo no coração do Brasil colônia. O mundo 9 vezes parece pequeno, e essa mudança revelou conexões familiares inesperadas. Descobriu-se que Pedro I da América e João VI de Portugal eram primos, um dos descendentes do lendário Aimon de Saboia. Essa conexão não apenas aproximou duas nações, mas também reforçou laços culturais e familiares que ultrapassavam oceanos. Outra descoberta surpreendente foi que Pedro I da América era tio-avô de Maria Leopoldina da Áustria. Em um marco histórico, em 1819, nasceu Maria II de Portugal, filha de Pedro I do Brasil e Leopoldina. Esse evento solidificou ainda mais as interligações entre as casas reais, trazendo consigo promessas de futuro para duas nações.
A abdicação de Dom Pedro I do Brasil em 7 de abril de 1831 foi uma resposta às tensões políticas e sociais da época, em meio a uma confluência de interesses entre brasileiros e portugueses, que resultaram em debates fervorosos sobre soberania e identidade nacional. Finalmente, em 1847, Pedro I da América faleceu, aos 89 anos. Sua jornada de vida não só mudou partes cruciais da história americana e brasileira, mas também deixou um legado duradouro de pacificação e união entre povos de diferentes continentes. Em 1804, Pedro I da América, após seus 3 casamentos anteriores e a paternidade de 2 filhos, firmou uma aliança com Napoleão Bonaparte. Como parte deste acordo, Bonaparte prometeu a irmã, Paulina Bonaparte, para matrimônio com Pedro I, apesar de Paulina já estar casada com Camilo Borghese. Em 1805, Paulina engravidou de Pedro I, e no ano seguinte deu à luz Pedro Napoleão Smith Bonaparte. No entanto, o casal se separou pouco tempo depois do nascimento do filho. Napoleão Bonaparte obteve a custódia do neto em 1807, durante uma viagem do imperador a Nápoles. O menino passou a ser cuidado por José Bonaparte. Durante sua criação, Pedro Napoleão Smith Bonaparte foi educado para esquecer suas origens americanas, sendo influenciado pelo bonapartismo. Em 1807, Pedro I casou-se novamente, agora com Stephanie Taché, prima de Josefina, com quem teve uma numerosa família, incluindo 7 filhos e um enteado. Enquanto isso, Pedro Napoleão foi colocado sob os cuidados de vários membros da família Bonaparte, passando por Luís I da Holanda, Hortência de Beauharnais e, finalmente, sua avó, Maria Letícia Ramolino. Tragicamente, Pedro Napoleão Smith Bonaparte faleceu jovem, aos 17 anos, em 1824, sem ter conhecido plenamente suas raízes americanas, imerso na identidade bonapartista imposta por sua família europeia. Em 1797, tempos de mudanças e novas conquistas motivavam os grandes impérios a expandirem suas influências. Pedro I, o imperador da recentemente consolidada América, era um homem com visão ousada. Em um momento de inspiração divina, ele decidiu estabelecer um segundo Vaticano em sua capital imperial, recriando as tradições do Velho Mundo em terras novas. Durante uma viagem marcada pela descoberta e interação, Pedro I desembarcou na África do Sul. Foi lá que encontrou um jovem príncipe sudanês que, por sua presença marcante e sabedoria precoce, chamou sua atenção. Num ato de audácia, ou talvez uma visão de uma missão divina maior, Pedro I trouxe o jovem príncipe para a América, proclamando o Papa Gabriel I. Gabriel, com um espírito que conciliava suas raízes africanas e sua nova posição eclesiástica, trouxe um novo alento para as práticas religiosas na corte. Os anos foram passando, e em 1817, uma nova mudança soprou sobre o Império. Pedro I, decidido a abdicar do trono, queria buscar uma nova vida longe dos deveres imperiais. Num gesto de gratidão, ou talvez um mero acaso do destino, o ex-papa Gabriel encontrou na irmã de Pedro, Júlia, uma companheira de vida. Unidos pelo mesmo espírito de aventura e amor pela novidade, os dois se casaram e tiveram 7 filhos. Sua família tornou-se um símbolo de união cultural, misturando costumes, tradições e histórias tanto do continente americano quanto africano. Cada filho carregava em si o legado de seu pai, o ex-papa, e de sua mãe, a irmã do imperador. Assim, através do amor da família, uma nova história de povos unidos se fabricava em terras americanas. E foi assim que Pedro, mesmo em sua abdicação, deixou como herança uma América tão vibrante e diversificada quanto a própria essência dos tempos em que viveu. Em 1804, em um período tumultuado da história, Pedro I da América, após 3 casamentos e 2 filhos, uniu-se estrategicamente a Napoleão Bonaparte. Napoleão, sempre astuto em suas alianças, prometeu casar sua irmã, Paulina Bonaparte, com Pedro I. Contudo, Paulina já era casada com Camilo Borghese, um detalhe que não impediu a união de fato ocorrer. Esse relacionamento proibido resultou na gravidez de Paulina em 1805. 9 meses depois, em 1806, nasceu Pedro Napoleão Smith Bonaparte. A união, porém, foi efêmera, e o casal se separou pouco tempo depois de seu filho nascer. Napoleão, com seu controle característico, assumiu a custódia do jovem Pedro Napoleão. No ano seguinte, com Napoleão em viagem para Nápoles, Pedro Napoleão foi deixado aos cuidados de José Bonaparte, o rei da Espanha. Criado sob a égide da família Bonaparte, Pedro Napoleão foi educado para esquecer suas origens americanas e abraçar o bonapartismo, sem nunca saber quem realmente era seu pai. Enquanto isso, Pedro I da América prosseguia com sua vida, casando-se novamente em 1807 com Stephanie Taché, prima de Josefina. De sua nova união, teve 7 filhos e um enteado, alheio ao destino do filho com Paulina. Após um período nos cuidados de José Bonaparte, Pedro Napoleão permaneceu também sob os cuidados de Luís I da Holanda e Hortência de Beauharnais, e, posteriormente, de sua avó, Maria Letícia Ramolino. A vida de Pedro Napoleão Smith Bonaparte foi curta. Ele faleceu em 1824, com apenas 17 anos, um jovem envolto nos complexos jogos de poder e alianças de sua família, deixando um rastro de perguntas sem respostas sobre seu verdadeiro legado e identidade. Pitágoras foi um liberto na Roma Antiga, cujas vivências refletem um período de extrema turbulência na história do Império. Sob o reinado do imperador Nero, Pitágoras entrou num matrimônio público e controverso. É incerto se Pitágoras era uma pessoa transexual ou se havia sido castrado para atender aos caprichos mais sombrios de Nero, mas sua posição era de destaque em um dos momentos mais excessivos da história romana. Em 68 d.C., quando Nero se viu encurralado pela guarda pretoriana e escolheu o suicídio ao invés da captura e humilhação, o destino de Pitágoras assumiu um tom ainda mais sombrio. Após a queda de Nero, Pitágoras foi colocado aos cuidados do sucessor, o imperador Galba. Mas a aparente proteção que ele poderia ter oferecido rapidamente se mostrou ilusória. Galba via Pitágoras não somente como parceiro, mas também como objeto de desejo carnal e servil. O curto reinado de Galba foi abruptamente interrompido por seu assassinato no Fórum Romano. Pitágoras então seguiu sob a égide do imperador Otão, que se encontrava em um cenário tumultuado de insurgência militar liderado por Vitélio. A primeira batalha de Bedíaco foi um golpe devastador para Otão, que optou por tirar a própria vida em face da derrota inevitável. O desenrolar catastrófico dos eventos deixou Pitágoras desprotegido, num mundo cada vez mais hostil. Quando Vitélio subiu ao trono, ele tratou de estabelecer uma demonstração pública de controle sobre Pitágoras, procurando humilhá-lo através de um espetáculo indecoroso. A trama teria forçado Pitágoras a encenar um ato de escárnio que rompia completamente com qualquer vestígio de dignidade humana. Confrontado com tal degradação inevitável, Pitágoras, já atolado num ciclo interminável de abuso e submissão, escolheu a morte como única fuga possível para tal destino cruel. Essa saga trágica reflete não apenas as brutalidades do poder absoluto e impiedoso, mas também atesta a luta e o sofrimento de uma vida perenemente a serviço dos caprichos alheios e das grandes maquinações do Império Romano. Publius Crispinus II teve uma infância marcada por mudanças e turbulências, resultado das complexidades e instabilidades do Império Romano. Nascido em 60 d.C., Publius era filho de Popeia Sabina e Rufus Crispinus, uma união que logo se desfez em 61 d.C. Com a separação, a infame história de sua mãe Popeia Sabina se entrelaçou ainda mais com a do imperador Nero, com quem se casou em 62 d.C., fazendo de Rufus o filho adotivo do imperador. A proximidade com Nero trouxe altos e baixos. Em 63 d.C., a vida de Rufus sofreu um golpe trágico com a morte de sua meia-irmã, Cláudia Augusta, que viveu apenas 3 meses. No mesmo ano, a tragédia voltou a bater à sua porta com a morte de sua mãe Popeia em circunstâncias violentas e controversas. Durante uma discussão acalorada, Nero, em um ato impulsivo de raiva, chutou Popeia na barriga enquanto ela estava grávida de seu segundo filho. O golpe resultou na morte de Popeia, deixando Rufus órfão do lado materno. Em 64 d.C., seu pai biológico também faleceu, o que o deixou ainda mais vulnerável. Sem pais, a vida de Rufus se transformou em uma série de adoções estáveis e impessoais. Ulpia Marciana, irmã de Trajano, assumiu a responsabilidade por ele, porém a vontade de Trajano pesou, e ele não queria Rufus como sobrinho. Assim, Rufus foi transferido para a família de Servius Sulpicius. As constantes mudanças continuaram, e em 68 d.C., após a morte de Nero, foi Lucius Titius quem aceitou adotá-lo. A vida de Rufus Crispinus II foi constantemente marcada por recomeços e ausência de figuras paternais firmes.
Em meio a essa roda viva de instabilidade, Ruflius faleceu em 70 d.C., aos 10 anos de idade, uma vida efêmera e tumultuada, reflexo dos tempos conturbados do Império Romano. Abdala Sábah nasceu em 1420 em Portugal, e sua linhagem remontava a um dos grandes líderes mouros, Abderramão I. Desde cedo, sua vida foi marcada por viagens e encontros que definiriam seu futuro. Aos 6 anos, foi mandado para o Reino de Navarra, onde conheceu o jovem rei Luís III e desenvolveu uma amizade que seria importante para suas futuras conexões na corte. Mais tarde, Sábah partiu para o Reino de Castela, onde teve a chance de conhecer João II de Castela, o qual com o tempo passou a tratar Sábah quase como família. Em 1451, nasceu Isabel, que mais tarde seria conhecida como Isabel, a Católica. Sábah foi convidado para ser padrinho e tutor de Isabel, cargos que ele aceitou com grande responsabilidade e honra. O casamento de Isabel com Fernando II de Aragão em 1469 foi uma união estratégica que marcou a história da Península Ibérica. Juntos, formariam um núcleo do que se tornaria a Espanha moderna. Paralelamente, Sábah construiu sua própria família ao se casar com Summa. Juntos tiveram também 6 filhos, e Sábah os educou com os mesmos princípios de sabedoria e retidão. No final do século XV, a saúde de Sábah começou a declinar devido à tuberculose, uma doença que na época não tinha cura. Embora continuasse a desempenhar seu papel, sua batalha com a doença foi perdendo terreno. Em 1498, o nascimento de Miguel da Paz, príncipe de Portugal e dos Astúrias, trouxe uma nova esperança para as coroas ibéricas, sendo ele o neto mais velho de Isabel. Contudo, o delicado estado de saúde de Sábah não resistiu às agravantes da doença, e ele faleceu em 1499, deixando para trás um legado entrelaçado entre linhagens reais e histórias de vida. Em 1804, Pedro I da América, após seus 3 casamentos anteriores e 2 filhos, firmou uma aliança política improvável com Napoleão Bonaparte. Como parte dessa aliança, Napoleão prometeu a mão de sua irmã, Paulina Bonaparte, a Pedro. No entanto, Paulina já era casada com Camilo Borghese. A situação era complexa e repleta de nuances políticas. No ano seguinte, em 1805, Paulina engravidou de Pedro I da América, e em 1806 nasceu o filho do casal, Pedro Napoleão Smith Bonaparte. Com o nascimento do menino, a relação entre Pedro e Paulina tornou-se ainda mais complicada, e o casal acabou se separando pouco tempo depois. Após a separação, Napoleão Bonaparte assumiu a custódia do jovem Pedro Napoleão. Em 1807, Napoleão viajou para Nápoles, e a responsabilidade de cuidar do menino foi delegada a José Bonaparte, rei da Espanha. Durante esse período, Pedro Napoleão foi educado para esquecer suas raízes americanas e adotar os ideais bonapartistas. Paralelamente, em 1807, Pedro I da América casou-se novamente, desta vez com Stefania de Tachier, prima de Josefina. Juntos, eles tiveram 7 filhos e ela trouxe mais um enteado para a família. Enquanto isso, Pedro Napoleão continuou a ser criado longe de sua família paterna e em 1807 ficou sob os cuidados de outra parte da família Bonaparte, Luís I da Holanda e Hortência de Beauharnais, seguidos por Maria Letícia Ramolino, sua avó. Infelizmente, a vida de Pedro Napoleão Smith Bonaparte foi breve. Ele faleceu em 1824 aos 17 anos, sem jamais ter conhecido verdadeiramente suas origens e sem ter vivido de fato na América, a terra de seu pai. Esta história destaca os desafios e complexidades das relações familiares e políticas na era napoleônica.